Aleluia. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Lucas capítulo 10. É uma grande honra poder estar aqui novamente com os irmãos, aqui na igreja de Vargem Grande. Trago a saudação dos irmãos de Itapecuru para todos vocês. E quero dizer também que vocês são muito amados pelos irmãos de lá, irmãos. Os irmãos amam demais vocês lá em Itapecuru. Lucas capítulo 10, versículo 17 em diante. Lucas capítulo 10 e o versículo 17. Aleluia. Amém? Aleluia. Está escrito assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Senhor meu Deus e soberano Pai celestial, Senhor, assim como Jesus, graças te damos também, meu Pai, por esta palavra, Senhor. E oramos que o Senhor venha falar com cada um de nós nessa noite, Senhor. Pai, usa-me, Senhor amado, pois Tu conheces, Pai amado, a Tua igreja, e também o Senhor me conhece, Senhor. E eu peço, Senhor amado, que o Senhor venha falar com cada coração, como o Pai, Senhor amado, fala com os seus filhos. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Os discípulos, irmãos, eles haviam sido enviados por Jesus para pregar nas cidades, né? E quando eles voltaram para falar para Jesus o que eles haviam passado, tudo que eles haviam visto e o que havia acontecido nas reuniões que eles fizeram nas cidades, né? E quando eles vieram para Jesus, eles vieram com alegria, e na mente deles a melhor coisa que havia para eles era que os demônios se sujeitavam diante deles. Eles oravam, pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos da vida das pessoas. Mas Jesus, ele mostra para eles que existiam coisas maiores do que aquilo, né? E Jesus mostrando que o que eles tinham não era nada comparado com o que ele tinha, que era: olha, não se alegrem, olha, vocês viram demônios foram expulsos quando vocês pregavam e oravam. Mas Jesus disse: olha, mas eu já vi até de Satanás cair como um raio. Ou seja, a revelação de Jesus era muito maior do que eles tinham. E ele continua dizendo que aquilo não era motivo de alegria, mas a alegria verdadeira era saber que o nome estava escrito lá em cima, que o nome estava escrito lá no alto. Amém? Até nós temos um hino que é da harpa, né? Que é: quando aquela trombeta tocar, eu ouvirei Jesus chamar o meu nome, né? E isso é mais maravilhoso. E quando Jesus ele fala sobre isso, ele se sente feliz. Não meramente feliz porque um nome estava, mas saber que havia coisas ocultas que Deus revelava e escondia de determinadas pessoas e revelava a outras.
E aí Jesus ele explica nisso, ele diz: graças te dou, ó Pai. E aqui Jesus ele sentiu uma tremenda alegria, que é a alegria da revelação. Sabe, aquela alegria de quando você está lendo a palavra ou meditando em algo e aquilo desce dentro do seu coração, você se sente feliz. E esta era a alegria. A alegria de Jesus não era a alegria de ter recebido um presente, não era a alegria de ter encontrado algo novo, mas a alegria da revelação. E ao ver isso, ele diz: graças te dou, ó Pai. Sabe, aquilo foi como foi a expressão da alegria de um coração, a alegria de um coração feliz. Dizer: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas de sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos, às crianças. Sabe, tem um estudo que fizeram certa vez, tem aquelas perguntinhas: o que é o que é? E no estudo comprovou que a maioria das pessoas, de quem acertava o que é, ou essas charadas, né, as coisas assim, eram crianças. E quem errava mais eram os adultos. E a explicação do porquê as crianças acertavam mais, porque crianças elas não pensavam grande. Quando fazia as perguntas do que é o que é, os adultos sempre pensavam em coisas grandes. As crianças pensavam pequeno, simples. E as respostas, normalmente, elas eram coisas simples. Eram sempre, o que é, sempre as respostas são coisas simples. E por isso que crianças acertavam mais do que os adultos. E Jesus, ele fala que a revelação, ela é exatamente isso. Não é para aqueles que pensam grande, são para aqueles que só pensam pequeno. São para aqueles que são pequenos. Amém? Não é para o soberbo, para o orgulhoso, mas para o humilde. Não é à toa que Jesus disse: bem-aventurado, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, quem que são os pobres de espírito? Para aqueles que reconhecem que não são nada, que não têm nada, que não fazem nada, que antes é o Senhor quem faz na vida deles. E Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é que eles conquistariam, mas o reino de Deus já era deles. Amém? Você olha, por exemplo, para Sansão. Sansão, enquanto ele se via como fraco, como debilitado, o Espírito do Senhor se apoderava dele. Sansão não era um homem, ele não era um homem corajoso ou um homem forte. Sansão era um homem medroso e fraco, franzino. Você olha que quando os filisteus foram até aquela vila que ele estava dormindo, e eles falaram assim: olha, ou vocês nos dão Sansão, ou nós vamos acabar com esse vilarejo. Eram 1000 filisteus, os israelitas. Ficaram com medo, falaram assim: olha, foram até Sansão e disse: nós vamos te amarrar e vamos entregar para ele. Sansão não era um homem corajoso, Sansão era um homem medroso. Ele disse: olha, prometam-me que não vão me matar. Sansão tinha medo da morte. Mas você vê que quando eles tomaram ele, amarraram ele, levaram, os filisteus estavam carregando ele. Ainda Sansão era um homem medroso, mas quando o Espírito do Senhor desceu sobre ele, ele desatou cada uma daquelas cordas, pegou a primeira coisa que viu na sua mente, que foi a mandíbula de um jumento morto, e começou a derrubar cada um daqueles 1000 filisteus. Mas não era o homem, não era a força, não era a inteligência, não era a coragem, mas era uma pessoa rendida ao Senhor. Pelo contrário, agora quando ele se achava forte, se achou inteligente, se achou corajoso, mas não percebeu que dali já havia cortado as 7 tranças. E ela disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele disse: eu vou me levantar e vou derrubar eles novamente. Ou seja, eu já fiz isso, eu vou fazer mais uma vez. Mas não era o que aconteceu. Porque o Espírito do Senhor não é para aqueles que acreditam que são. Pelo contrário, Deus, ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. As sábias, as loucas para confundir as sábias. E aí que é o segredo. Porque Deus ele não atenta para o soberbo. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. O segredo da vida cristã não
não é o quanto de bagagem você pode acumular, pelo contrário, é o quanto de bagagem que você pode se desfazer para ir para o céu. O quanto do homem você se desfaz, o quanto você desfaz do conhecimento terreno, o quanto você se desfaz da mentalidade humana, para que a mentalidade divina, para que a mentalidade de Deus possa vir e habitar dentro de você. Você vê, olha só, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo, ele diz o seguinte, ele fala sobre as tentações: não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, e aí quando a gente lê isso, o que vem à mente é que, não, é o que o ser humano ele pode vencer, é o que o homem ele pode lutar. E Paulo ele continua: mas fiel a Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. E aí a resposta pronta é: Deus ele sempre dá lutas que podemos suportar. Mas veja bem o que Paulo ele continua dizendo: antes, com a tentação, dará também o escape para que a podeis suportar. A tentação ela não é suportável porque ela é humana, ela é suportável porque ele dá o escape. Vocês entendem o que eu quero dizer? É o escape de Deus que faz com que nós suportemos a tentação, porque junto com a tentação, Deus ele também dá o escape para que a gente possa suportar e vencer as dificuldades. Não é a habilidade humana, não é o conhecimento humano, não é a razão humana, mas é o poder de Deus na sua vida, é o poder de Deus na minha vida. É isso que faz com que você vença as dificuldades, com que você vença as lutas. Você vê que existia dois Sansãos. Um Sansão que não confiava em si mesmo, mas confiava no poder de Deus. E o outro Sansão que confiava em si mesmo, mas que não tinha o poder de Deus. Quando ele não confiava em si, Deus se encarregava de lutar por ele e descer, tomar a sua vida, tomar o que ele tinha. Embora talvez ele não tinha muita coisa, mas Deus descia e tomava o que ele tinha. E fazia ele rasgar o leão como se fosse folha de papel, fazia ele carregar uma porta de bronze como se fosse qualquer pedaço de madeira, fazia ele derrubar 1000 filisteus como se fossem crianças no meio da rua. Mas não era Sansão, era o Espírito de Deus na vida dele. Mas quando ele se achava, foi ali que ele foi derrotado. Foi ali que ele foi derrotado por achar que ele podia vencer sozinho, sem auxílio de Deus. E quando ele caiu em si, ele percebeu que uma criança podia carregar ele e amarrar ele nas colunas. Ali ele percebeu que não era ele. Ele podia sentir as tranças do seu cabelo crescendo novamente, mas a última oração dele foi: Senhor, só mais uma vez. Não era: Senhor, eu vou lutar mais uma vez. Não: Senhor, mais uma vez, me permita ser usado pelo Teu Espírito novamente. Me permita mais uma vez ser usado pelo Teu Espírito para cumprir a profecia, para cumprir a Tua palavra, para cumprir o porquê eu fui chamado. Quando você vê então que não é a grandeza do homem, é a grandeza de Deus. E aí, irmãos, é isso que Jesus se alegrou. O grande mistério. E sabe, o grande mistério não é a força do homem, mas é Deus grande. Sabe, a maior exemplo disso foi a grandeza de Deus. Um Deus grande se fazer como homem, tomar a forma de um homem. Eu lembro de uma frase do profeta que diz o seguinte, que o que faz Deus grande não é meramente ele ser grande, mas é ele se tornar pequeno. É ele se tornar pequeno a ponto de que a Bíblia diz no livro de Isaías, quando nós olhássemos para ele não víamos beleza alguma. E até Isaías, o Espírito fala pela boca de Isaías: quem é que deu crédito à pregação? Quem? Porque aquilo passou e muitos não perceberam. Muitos não puderam perceber como que aquele homem que caminhava pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas da Galileia,
Ele era a própria extensão do Deus vivo. Sabendo que não era uma mera porção, mas era a plenitude da divindade caminhando entre eles ali. Sabe? Aquele que eles adoravam durante todo o Antigo Testamento estava diante deles ali naquele momento. Como o próprio João mesmo escreve, o próprio apóstolo João disse, sabe, eu acho tão belas as palavras, as nossas mãos apalparam a palavra da vida. As nossas mãos apalparam a palavra da vida. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. E sabe, irmãos, Deus, essa é uma coisa que Deus, ele procura. Aqueles que se entregam, que se rendam na mão dele. Que se rendam aos cuidados dele. E Jesus, ele chama a atenção para exatamente isso. Porque há coisas que podem... Há coisas que podem ser tão simples que podem passar batidos por nossas vistas. O que faz uma coisa ser importante ou de valor, melhor dizendo, o que faz ela ser de valor e ganhar valor não é o quão importante ela é, mas é o quão raro ela é. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não é a questão de o quão vital aquilo é para nós, mas é o quão raro aquilo é. Num dos livros do pastor Marcos, ele escreve que até sobre a água. Você olha, por exemplo, o que é mais importante para a vida, a água ou o diamante? O que é mais importante para a vida, igreja? A água. A água ela é mais importante. Mas por que a água ela tem um valor menor do que o diamante? E por que o diamante ele vale mais do que a água? Sendo que nós não precisamos do diamante, precisamos da água. É por causa da raridade. É exatamente por quão raro aquilo é. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Jesus, por exemplo, aqui ele diz o seguinte: olha, bem-aventurado os olhos que veem e os ouvidos que ouvem. Nós vamos estudar a partir da semana que vem sobre as eras da igreja. E semana que vem vai ser sobre a introdução das eras. E o anjo, inclusive, ele fala para João exatamente isso. Olha, bem-aventurados que leem, ou seja, os olhos que veem e os ouvidos que ouvem as palavras dessa profecia. E Jesus, ele continua dizendo o seguinte: olha, porque os profetas desejaram ouvir, desejaram ver, sabe? Você olha para todo aquele Antigo Testamento, como cada mensageiro, como cada profeta, como cada homem enviado por Deus, esperava pelo cumprimento da profecia. Eles não sabiam o que era, nem como seria, eles não tinham a menor noção do que era. Você olha, por exemplo, que lá atrás Deus havia dito que a semente da mulher pisaria a cabeça da semente da serpente. Mas aquilo, todo mundo esperava. Qual que era o descendente da mulher? Quem que era que viria? E mais para frente, Deus ele foi revelando como que aquele homem, como Jesus apareceria, de onde ele viria. De repente, Deus falando pela profecia que viria por Judá. E de repente, lá na frente, Jó, passando por essa dificuldade, passando pelos momentos mais difíceis da sua vida, perdendo filhos, casa, bens, mas mesmo no momento em que ele estava mais em dificuldade, no momento em que seus próprios amigos acusavam ele, mas a mente dele, o coração dele, estava olhando lá para frente. Olha, eu sei que talvez eu vá para a sepultura, ainda que os vermes da minha carne comam a minha carne, eu ainda verei o meu Redentor, porque eu sei que ele vive.
Aquela é a esperança dele. Ele vivia dia após dia esperando pelo Redentor. Ele não sabia quando, mas ele sabia que em algum momento o Redentor viria. Seja em vida ou seja em morte. Ainda que ele fosse morto, mas ele ainda veria o Redentor dele vivo. Você olha, por exemplo, para Davi, como ele ansiava, sabe? Como o Espírito Santo descia sobre ele, ele ansiava por aqueles dias. O próprio Espírito, pela boca do profeta Davi, falando aquelas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? E eles olhando, cada um deles olhando para frente, Isaías, Ezequiel. Você olha para Daniel, naquelas visões, e ele olhava, ele interpretando cada uma daquelas visões de Nabucodonosor, e vendo Cristo como uma pedra sem auxílio de mãos, sabendo que um dia ele viria, não sabendo quando, mas ele sabia que aquela profecia se cumpriria em algum momento, que o Redentor, o mais aguardado, como diz a palavra, o desejado de todas as nações, viria ainda. Sabe, embora elas não sabendo, cada uma daquelas nações clamando por um libertador, clamando por um grande general, mas no fundo elas não desejavam um homem, não desejavam um general, não desejavam um homem qualquer, mas ansiavam pelo Redentor, por aquele que viria direto do Pai. Era isso que eles estava diante deles. Profetas, mestres, todos eles desejavam, e Jesus estava diante deles, o cumprimento de cada profecia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas, sabe, era algo raro. Era algo que eles esperavam, e era a maior esperança das suas vidas. Sabe, não se conhece a Deus pelo intelecto, ou pela razão, ou pela inteligência. Se conhece a Deus por fé. A primeira coisa que o homem precisa fazer é colocar a sua fé em Cristo. Colocar a sua fé e depositar a sua fé nele. Crer nele de todo o coração. Independente dos resultados, independente das consequências. Porque os resultados, irmãos, nem sempre eles mostram os resultados, ou essa vida momentânea, nem sempre eles mostram o resultado final. Não mostra lá na frente. Às vezes você podemos olhar para este momento agora, para olhar para o momento de hoje e pensar assim: parece que as coisas não estão como planejado. Agora, olhar para isso pode ser um ponto de virada ou pode ser o ponto da ruína. Olhar para o momento e olhar assim: olha, parece que as coisas não são. Você olha para Gideão, por exemplo, ele ajuntando o trigo e colocando no meio do lagar para esconder dos seus inimigos que vinham para roubar o trigo de Israel. E apareceu, e ele estava escondendo o trigo. E eu com certeza imagino que ele estava pensando: como é que isso pode estar acontecendo com a gente? Por que está acontecendo conosco? E o anjo apareceu para ele naquele exato momento. Sabe, Deus não vem para as pessoas que... não vem para mim e para você quando estamos pensando em outras coisas. Quando pensamos no mundo. Deus, ele vem até nós quando pensamos nele. Quando buscamos a ele. Primeiro é eu que me achego até ele, e depois ele se achega até nós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Medite nele, louve a ele, busque a ele e ele virá até você. Esta é a ordem. Lembrando, irmãos, que esse desejo de buscar a Deus primeiro começou nele. Sabe, às vezes podemos pensar sim, que buscamos a Deus
E você pode ter até aquela dúvida: por quê? Será que Deus ele se importa? Porque será que Deus sim, ele se importa e ele deseja, ele coloca esse desejo dentro do seu coração para que você busque a ele? Olha só para Gideão. Gideão ele clamava por isso, estava pensando nisso. E o anjo apareceu para ele. Ele disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. E aí ele se pergunta: olha, espera aí, se ele é conosco, por que estão acontecendo essas coisas com a gente? Se o Senhor é por nós, por que os nossos inimigos vêm e tomam os nossos trigo, tomam o nosso melhor rebanho? Por que ele vem e toma nossas melhores ovelhas, toma nossos melhores gados, toma o nosso melhor trigo e leva para eles, e tudo que a gente tem é o trigo que cai das carroças? Mas aquela pergunta de Gideão não era um símbolo de incredulidade. Ele não estava duvidando das promessas, ele não estava duvidando de Deus, porque ele acreditava: se o Senhor estava lá, alguma coisa deveria acontecer. Se o Senhor estava com eles, alguma coisa deveria acontecer. E é nisso que precisamos olhar, irmãos, mais do que meramente pelos resultados presentes. Olhar para o futuro, saber que alguma coisa vai acontecer. Sabe, às vezes você pode orar por algo, e aquilo é chamado o momento de prova. Deus provando a sua fé. Deus provando a fé do homem, provando a fé da mulher. Exatamente, irmãos, para ver o quanto nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos pensamentos para confiar nele. Exatamente, olha, não se confia em Deus colocando os meus pensamentos, os teus pensamentos acima da palavra dele. A prova da fé é quando nós pensamos contra a mentalidade humana, caminhamos na direção contrária dos pensamentos terrenos e dos pensamentos humanos e preferimos abrir mão de nós mesmos. Sabe? Isso é abrir mão do eu, é abrir mão dos pensamentos pessoais, dos planos pessoais. A fé, ela é a prova das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós oramos esperando por algo, na esperança de algo. Agora, qual que é o fundamento da esperança? É a fé. Agora, qual que é a prova das coisas que você não vê, das coisas que você não sente, das coisas que você espera, mas parece que aquilo está distante? É como, por exemplo, lá no meu trabalho, às vezes falta se por acaso faltar alguma mercadoria, eu tenho que notificar a Shopee que aquilo faltou. E lá na frente, passou um mês mais ou menos, vem o desconto. E aí quando vem o desconto, parece que aquilo alguém vai ter que pagar. Eu vou ter que pagar. Mas se eu tenho a prova, eu simplesmente mando a prova para a Shopee e eles tiram aquele desconto. Exatamente isso que é a fé. Você coloca a sua fé e deposita a sua fé em Deus. Vem as lutas, vem as dificuldades, Satanás vem com as suas setas. Mas enquanto você tiver a sua fé firme ali, enquanto a sua fé estiver firmada naquela promessa, o diabo ele pode blefar o quanto ele quiser. O diabo ele pode mostrar, sabe, ele pode mostrar as cartas que ele tem na mesa, ou melhor, esconder as cartas. E ele pode, como um jogador, ele lhe afirma para você e fala assim: olha, eu sei que eu vou vencer. Mas no fundo ele estava dizendo aquilo não é porque ele sabe que ele vai vencer, é porque ele sabe que ele vai perder. É porque ele sabe que a derrota pertence a ele, não a você. Entenda uma coisa, irmãos, é como
Jesus mesmo disse: bem-aventurado quem? Os pobres de espírito, porque não é que você vai conquistar o reino dos céus, é porque ele já é teu. Porque o reino de Deus te pertence. Todo aquele que é nascido de Deus é de Deus. Se você nasce do reino dos céus, é porque você pertence àquele reino. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor, glória a Deus. Amém, Senhor, glória a Deus. Paulo ainda em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele já fala sobre as tribulações que ele desesperou. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira, ou seja, além do que eles deveriam, mais, sobremaneira, acima, sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida nos desesperamos. Ou seja, você imagina Paulo passando por uma dificuldade, por uma prova, e aí Paulo diz: olha, e Paulo se desesperando pela vida. E aí, às vezes, passamos por uma dificuldade, por um problema, e parece que a gente não vai conseguir passar por aquilo. Parece que você não vai conseguir passar sobre aquela dificuldade. E, irmãos, uma dificuldade e outra, parece que sim, está ali, acima das nossas forças, está acima daquilo que qualquer coisa que já passamos na nossa vida. Mas entenda uma coisa, olha só, no versículo 9, Paulo diz o seguinte: olha, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Ou seja, Paulo diz: olha, agora eu vou morrer, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Diante de uma dificuldade, que parece que tudo que restava para eles era a morte, a única coisa que podia ajudá-los é crer em um Deus que ressuscita. Abraão, quando ele foi sacrificar o seu filho Isaque, ele sabia que ele subiria lá, mas mesmo que ele fosse e sacrificasse seu filho, ele sabia que aquele era o filho da promessa, e nada podia tirar ele dele. Nada podia tirar o seu filho dele. Então ele sobe lá, não crendo meramente de que Deus podia ajudar ele a vencer batalhas, porque ele já tinha vencido com 318 homens. E 5 reis que vinham lambendo toda aquela região e derrotando reis após reis. Desde Sinar até aquela terra de Canaã. Cada um daqueles reis caíram aos pés dele. Com 318 homens que tinham nada mais do que uma espada enferrujada, ou nem sequer espada, só eram pastores que cajado e talvez para tirar trigo, foice, era tudo que eles tinham como ferramenta. Mas aquilo não era mais, aquilo era águas passadas. Naquele momento ele precisava crer em um Deus que ressuscitava mortos. Num Deus que mesmo que ele sacrificasse o seu filho naquele altar, Deus tornaria a levantá-lo novamente. Abraão não subiu lá em cima meramente para sacrificar o seu filho, ele subiu lá para ver um milagre. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Ele não subiu lá em cima para meramente sacrificar o seu filho, ele subiu lá para ver um milagre acontecer. Por isso que ele disse: olha, eu vou lá, e disse para os seus homens: fiquem aqui, eu vou subir com o menino, e depois voltaremos para cá. Ele sabia que lá em cima o milagre aconteceria. Mas preste atenção nisso. De algum modo, irmãos, precisamos ver o quão importante, não meramente, sim, é importante, mas o quão imprescindível para nós é Deus. E o quão rara. As coisas que nos rodeiam são importantes.
Sabe? Louvado seja Deus. Santo é o Senhor, glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor, glória a Deus. Às vezes Deus ele nos leva a alguns extremos para que a gente possa ver o quão raro determinadas coisas são para nós e o quão importantes são. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, louvado seja Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Em alguns momentos, Deus ele só vai permitir que você só vai ver o quanto uma coisa é importante para você quando você estiver prestes a perder ela. Quando está próximo de perder algo, aí você vê o quanto aquilo é importante. Ou quando você faz aquele exercício de imaginar sem algo. Um filho que se imagina sem o pai, sem a mãe. Talvez um culto como este. Uma reunião. O prazer de estar entre irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus ao céu. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, ficar sozinho é bom. Principalmente quando você aprende o prazer de estar sós. Mas aquele momento que você tem junto com pessoas que você ama e que você se sente amado. Quão importante é isso? Ou mais, sabe, semana que vem nós vamos até falar sobre esse estudo das eras. Eu estava conversando esses dias com um rapaz lá do trabalho e ele é de uma denominação que eles têm as eras tudo escrito, tudo. Tem as eras e tem até os seus mensageiros, tudo assim. Como nós cremos, né? Mas do ponto de vista deles. E eu perguntei para ele, porque sabendo que ele era um rapaz que ele foi enviado de lá de São Paulo para cá, para entroncamento, para ensinar a igreja, né? A igreja. Eu perguntei para ele, olha, como que você acredita sobre as eras? Fiz algumas perguntas. E eu percebi que ele não tinha a menor noção do que eram as eras. O que eram as igrejas do livro de Apocalipse. Éfeso, Esmirna, até Laodiceia. Eles não tinham a menor noção do que era. Não tinha a menor noção. E pergunta simples, por exemplo, você acredita que aquilo é profecia? Se aquilo é devocional ou é histórico? Ele não soube me responder. Não soube responder sobre os anjos, não soube responder nada. Literalmente nada sobre as igrejas. Nada. Fui perguntar até essas coisas. Então, eu percebi o seguinte, irmãos, que nós temos a oportunidade, por exemplo, de olhar para as igrejas, ver exatamente como tudo aconteceu. Como Pedro mesmo disse, não somente falar o que nós cremos, mas saber o motivo do porquê nós cremos. Desde como tudo começou lá atrás e como chegou até o tempo presente. Sabe? E não só isso, como também todas as demais coisas que nós temos aqui. Perdão, irmãos. Todas as demais coisas que nós temos aqui, o valor. Sabe, Deus, Ele nos tem abençoado, irmãos, de tal forma. Olha só. Isso que Jesus fala sobre muitos desejariam ter e ver o que nós vemos e ouvimos. Não é somente nós. Olha só. Os mensageiros, os primeiros crentes lá atrás, como eles desejavam viver e entender o que nós entendemos aqui. Ao longo de cada era, muitas coisas, eles tinham um mero raciocínio de como a igreja era, de como as doutrinas eram, e hoje podemos ver de maneira clara como cada ponto doutrinário ao longo de toda a igreja e ver como isso termina aqui hoje. Como Deus tem restaurado tudo, sabe? É o valor, irmãos,
de valorizar culto, os momentos de oração. Sabe, quarta-feira agora, nós temos todos os dias de oração entre os irmãos lá em Itapecuru. Toda quarta-feira, melhor dizendo. E é raro um irmão faltar. Raro, muito raro mesmo. E pela primeira vez eu não pude estar quarta-feira agora. Por um problema no trabalho, eu não pude estar. E até eu mandei no grupo, falei assim, irmãos, se eu não posso estar hoje, se vocês quiserem eu vou abrir a igreja. Sabe, os irmãos se dispuseram, todos eles estar lá presente e orar. Eu não estava lá. Teve alguns deles que não puderam estar, teve um dia, um foi aniversário da mãe, o outro esteve realmente doente, nem foi trabalhar no dia. Mas assim, foram dias que eles não puderam estar. E até depois o Morronismo foi lá na base, até perguntei, irmão, como é que foi, irmão? Foi muito bom, chorão, oramos. E é isso, irmão, sabe? É valorizar aquilo que Deus coloca diante de nós. Cada momento, cada oportunidade, sabe? É aquilo que fala assim, irmãos, vamos evangelizar. Eu posso, sabe? É pessoas que você sabe que você pode chamar e vão estar lá com você. Pessoas que você fala, vamos fazer tal coisa, vão lá e estão junto, presente. Sabe? Convidar. Esses dias eu fui visitar um irmão lá. Eu falei assim, liguei, mandei mensagem para o Moedo, vamos em tal lugar. Liguei para o Moedo, vamos lá em tal lugar. O Moedo até falou assim, irmão, estou aqui com a minha mãe. Eu vim visitar, faz tempo que eu não venho visitar aqui, mas eu vou estar lá. Sabe, é exatamente isso. Você convida os irmãos, vão estar junto com você na linha de frente. Saber que existem pessoas que estão junto com você. Como Pedro mesmo fala, creio que foi Pedro ou João, sabendo que as dificuldades que vocês têm, outros também, todo mundo também passam. Saber que você está lá sofrendo, mas tem gente ao seu lado junto com você. Saber que você fala, irmão, ore por mim, os irmãos estão lá orando por você também. Sabe, é isso. É como uma irmandade, como uma igreja, uma união. É valorizar, irmãos, quem está na linha de frente. Quem está na frente da obra, do trabalho. Sabe falar uma coisa para vocês, irmãos? Uma coisa que eu aprendi desde criança, até uma das mensagens do irmão Brana que eu guardo com muito carinho dentro do meu coração é a mensagem respeito. Respeito. Que até... E aí vai falar a verdade, irmãos, um pastor é algo muito importante diante de Deus e para a igreja. Sabe, é algo que eu tenho guardado dentro do meu coração. Deus, Ele não dá coisas boas, Ele dá o melhor. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele não dá simplesmente o bom, Ele dá o melhor. Entenda, sabe, irmãos, Deus, Ele poderia ter feito várias outras coisas, poderia ter colocado anjos, mas Ele colocou pastores, exatamente para o rebanho, para nós vermos, sabe, é importante valorizar isso, é importante, irmãos, nos entregar diante de Deus, e saber o seguinte, às vezes, eu vou dizer como diácono de Itapecuru, às vezes mais importante, às vezes não é uma pessoa dar um elogio ou dar um presente. Às vezes, para quem está na linha de frente, você quer ajudar aquela pessoa, só esteja junto com ela. Só esteja junto com ela. Sabe, Jesus, sabendo que em alguns momentos nós nos sentiríamos sozinhos e que em alguns momentos talvez nos sentiríamos abandonados,
E eu não estou falando sobre, agora estou falando sobre o cristão em si, amém? Jesus disse, eu estou convosco. Ele não nos deixou sozinho. Mas pelo contrário, Ele sempre estaria conosco lado a lado. Nos momentos piores da tua vida, inclusive nos momentos que você pecou, Ele estava lá com você. Para você ver o quão importante é a companhia ou alguém lado a lado. E volto a dizer, irmãos, para você ajudar alguém, ajudar o seu pastor, ajudar o obreiro, o diácono, as irmãs do ciclo de oração, às vezes o mais importante não é você dizer eu confio em você, não é você dar um presente, não é só a tua presença. É só a tua presença, só você estar lado a lado com alguém. Isso já é uma força grande. Sabe? Falar para vocês, irmãos, volto a dizer, eu como diácono, quarta-feira eu não pude estar lá, mas Deus sabe o quão triste eu fiquei por não estar na reunião. Foi a única. Teve algum dia que eu fui sozinho, os irmãos realmente não puderam estar, mas eu estava lá sozinho, na igreja orando, mas eu olhei e pensei, poxa, eu não posso estar lá, mas quando eu mandei mensagem no grupo, de repente eu vi a mensagem do irmão Ender, falou assim, ó irmão, eu vou estar lá, de repente o irmão disse, eu vou estar também. O irmão disse, falou assim, eu passo lá e pego a chave, você não precisa ir lá, eu pego a chave, sabe, me veio uma alegria tão grande dentro do meu coração, eu me senti tão feliz, tão feliz. Em contrapartida, irmãos, o que mais desanima uma pessoa é quando a pessoa bate de frente, ou quando a pessoa demonstra não ter aquele desejo, parece que não caminha lado a lado, sabe? A coisa mais desgastante, e quanto mais íntimo for o círculo, amigos distantes, amigos próximos, família, parece que aquilo mais desgasta. Mais desgasta. Por isso, irmãos, é importante enxergarmos e ver o quão importante essas coisas são para nós, o quanto nós precisamos valorizar isso, porque são coisas que são raras, são coisas que você não vai ver em cada esquina, são coisas raras, sabe? E aí eu vou aproveitar e dizer o seguinte, eu no trabalho ou em qualquer outro lugar, já fizeram perguntas, por exemplo, acerca de pastor, de dízimos e ofertas, ou questão de pastores que usam a igreja, coisa assim, mas nesses momentos, irmãos, eu digo para vocês, eu digo com orgulho no trabalho ou em qualquer lugar, olha, eu tenho um pastor que é diferente, sabe? Eu não preciso me omitir, eu não preciso me esconder, eu não preciso ficar em cima do muro, sabe? Eu posso tomar o meu lado e dizer com firmeza e com convicção. Vocês entendem o que eu quero dizer? Saber, irmãos, que eu volto a dizer mais, sabe? Posso dizer uma coisa, eu viajei 3 mil quilômetros porque eu escolhi um pastor, sabe? E é o seguinte, o valorizar. O mais importante, irmãos, na nossa vida é saber que nós somos pequenos. O ser humano, ele pode ter aquele pensamento de grandeza, e o ser humano em si é até engraçado, como o ser humano ele não é nada, mas ele pensa que ele é grande coisa. Mas o ser humano em si, ele não é nada. A Bíblia diz que somos como uma folha seca, que hoje existe e amanhã não existe mais. Que quando vem o pequeno vento, parece que aquilo voa, sabe? Você olha para aquelas árvores, você olha para um pé de manga, com as folhas secas, você olha para o vento bate, parece que aquilo fica cheio de folha embaixo. Sabe? Nem precisa ser um vento forte. É uma brisa que bate e a folha começa a cair, porque é isso que nós somos. É isso que nós somos.
Deus não precisa de grande coisa. Não lembro qual foi o pregador, se for Moody. Ele estava pregando na esquina, e de repente um homem, um ateu ou alguma coisa, sabe? Ele foi e começou a gritar perto de Moody, dizer assim: se Deus existe, que Ele lance um raio em cima de mim. E começou a gritar, e de repente ele disse: olha, se Deus existe, que Ele lance um raio em cima de mim em 5 minutos. E ele começou a olhar para o relógio, passou 5 minutos, e nada do raio, começou a dar uma gargalhada. Ele olhou para Moody e disse: olha só, Deus não existe, eu acabei de provar que Deus não existe. Aí Moody olhou para ele e falou assim: você acha que Deus vai lançar uma bomba para matar um verme? Você acha que Deus vai lançar uma bomba para matar um verme? Deus não faz isso, Deus não precisa. Aliás, Deus não precisa disso, nós somos menos do que um verme. Eu fico imaginando Jesus, o Espírito pela boca de Davi, dizendo: eu sou menos do que um verme. Eu sou como um verme, melhor dizendo. Pela boca de Davi, o Espírito disse: eu sou como um verme. Jesus falando pela boca de Davi. E se Jesus se coloca como um verme, irmãos, quem nós somos? Quem somos nós? Saber que as coisas que acontecem na nossa vida não é o mérito nosso, é o mérito de Cristo. Eu acho tão belas as palavras de Cristo para a igreja de Filadélfia, quando ele diz o seguinte: que eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Aqueles que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás, eles virão até você e se prostrarão diante de você, porque eu te amo. Sabe, sofreu, lutou, Deus colocou uma porta aberta, mas Deus ainda provava o seu amor para eles. Deus, sabe, nós não somos nada, somos falhos, somos pecadores, passamos por dificuldades, em muitos momentos, como Deus mesmo fala, Jesus fala: és pobre, mas eu te digo, és rico, mas Jesus diz o seguinte: olha, mas eu ainda te amo. O amor de Deus não é aquele amor, não é amor como o homem, um amor humano, não é como o homem pensa, como o ser humano pensa que é o amor. Às vezes as pessoas pensam que ser amado é deixar fazer qualquer coisa. Deus não é assim, pelo contrário, o amor de Deus, a prova de que Deus nos ama, é que Ele nos chamou, que Ele nos escolheu, que Ele cuida de nós. Pode passar prova, pode passar dificuldade, mas Ele está lá com você. Pode passar por lutas, às vezes você não se sente amado, mas Ele ainda sente amado, e aí entra a fé. Não é se sentir, não é pensar, não é ver, mas é saber: eu sou amado, você é amado. Saber que talvez eu não veja, mas Ele colocou uma porta aberta diante de você. Saber que talvez você não vê, talvez você ora, você bate na porta e parece que aquela porta não se abre, mas entenda, irmãos, Ele já abriu a porta para você. A porta já foi aberta há 2000 anos atrás. Sabe, é como eu vou voltar para casa agora, vocês vão voltar para casa. Imagine que eu estou chegando em casa, pego meu celular, ligo para Carol: Carol, amor, estou chegando em casa, abre a porta para mim. E aí ela abre a porta. Eu não tenho que bater na porta para entrar. Eu não tenho que pedir: olha, por favor, eu tenho que entrar. Não, a minha casa, é minha casa. Eu só tenho que entrar por a porta porque ela já foi aberta. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando você ora, e aí isso é fé, e é nisso que conhecemos a Deus. Provai e vede que o Senhor é bom, vede que Deus é bom. Como Deus mesmo fala pela boca de Isaías: vinde e argui-me, prove-me, e veja se algo não vai acontecer. Jesus mesmo disse: olha, insista, persista. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Deus
Deus, Ele quer te ver feliz. E a chave para isso é a fé e a oração. A chave para isso é a fé e a oração. Jesus disse: pedi para que o vosso gozo se cumpra, para que a vossa alegria seja perfeita. Buscai. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos? Como eu disse, semana que vem nós estaremos, irmãos, falando sobre as eras, né? Iniciando a introdução das eras. É importante que os irmãos tragam uma folha, um caderninho para anotar e até para estudar em casa. Como eu disse, irmãos, essas coisas sobre as eras, elas são importantes demais, são muito importantes. Importantes a tal ponto que Jesus disse, nas palavras de Jesus, quem lê e ouve são bem-aventurados. Amém? Então, vamos inclinar nossas cabeças, fechar nossos olhos.